Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Vamos trazer hoje aqui mais um áudio falando sobre o grande momento energético da Terra. Todos vocês estão sentindo, de um jeito ou de outro, que as energias estão realmente intensas e variadas. O cansaço que você sente, todos os demais sintomas físicos e emocionais, como a angústia, que está muito forte, o estresse, a ansiedade, e chega a alguns momentos que até o desânimo chega, e muitos sentem inclusive a vontade de desistir desta caminhada, que graças ao plano divino também está chegando ao final. Mas você é muito forte. E é muito mais do que possa imaginar. Só não lembra ainda. Mas vai lembrar muito em breve de quem é você. E o que você estava fazendo aqui neste planeta. É preciso retomar o teu poder e entender que tudo você cria. Se você cria um problema, você pode resolver. Se você cria a doença, você pode curá-la. Se você cria uma dúvida, você pode encontrar a resposta. Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse planeta. E é preciso encerrar os ciclos. Soltar, deixar ir, porque algo grandioso está chegando. Não se apegue àquilo que vai deixar de existir, pois agora é o momento da libertação da humanidade. Vou tentar aqui abordar esses temas hoje, pedindo aqui mais uma vez desculpas pela minha voz, que ainda estou em recuperação das minhas cordas vocais, porque exatamente como eu vou explanar aqui no tema de hoje, os sintomas que vocês sentem, eu também passo por eles. Aliás, eu diria que na maioria dos sintomas, não só que você passa, mas que os outros passam, de uma certa forma nós também sentimos todos para poder entender e também poder encontrar algumas soluções e passar aqui para vocês alguma coisa, alguma orientação, porque é preciso saber o que cada um sente. Não teria como alguém dizer para você: ah, eu compreendo, eu entendo, se não sentiu. Então, muitas vezes, quando vem algo muito forte, e aqui eu estou falando de mim, já questionei muitas vezes a minha equipe espiritual, o que isso ainda quer me dizer, por que eu tenho que passar por isso? Qual o objetivo disso tudo? E muitas vezes a resposta é a mesma, como já me disseram tantas vezes. Se você quer ajudar as pessoas, você tem que compreendê-las. Se você quer ajudar a aliviar os seus medos, as suas dores, você precisa enfrentar também a situação. E aí eu me lembrei que uma vez eu coloquei sobre isso num texto bem antigo, que é muito fácil passar uma receita de bolo, mas ela nunca é completa se você nunca fez o bolo. Porque palavras são palavras, mas experiências são experiências. Uma vez que você fez o bolo, pelo menos uma vez ou mais vezes, e acertou, você tem confiança naquilo que você está passando. Você tem certeza da orientação que você está dando. Agora, se você recebe um papelzinho com a receita que alguém te deu e você não experienciou, não fez, e você passa para alguém,
não é a mesma coisa. Então, muitas vezes nós temos que passar pelas experiências. E quantas vezes eu já disse que todos aqui que estão nesse grupo e em outros grupos também, porque somos muitos, todos estão passando pelas experiências porque temos uma missão logo ali adiante. Estamos nas vésperas dos grandes acontecimentos deste planeta e tem uma grande parcela da humanidade que precisa ser amparada nesses momentos que virão. E ao contrário do que muitos ainda acreditam e esperam, não virão seres extraterrestres aqui para pegar na mão das pessoas, socorrê-las, orientá-las. Quem vai fazer isso somos nós, aquele que está na linha de frente, que já tem um pouco de bagagem, de conhecimento, não somente nesta atual encarnação, mas em muitas encarnações anteriores já foram preparados, já estudaram, já fizeram práticas, exerceram atividades. Eu posso dizer com toda a certeza, algumas lembranças de vidas passadas já estão chegando, e assim como eu, todos vocês tivemos experiências, praticamos alguma coisa dentro dessa magia fantástica do auxílio, da cura, da orientação, que nós vamos precisar colocar em prática ainda nesta existência atual. O grande momento energético da Terra está aqui. As coisas não são como eram antes, porque se tudo é energia, quando muda a energia, muda toda a configuração de tudo aquilo que acontece neste planeta. As energias estão chegando no nível máximo, embora sempre tivemos nos últimos anos aquela montanha-russa do sobe e desce, uma forma de treinamento, uma forma de se acostumar com aquilo que está chegando. E hoje nós temos um grau energético muito elevado, muito próximo dos eventos finais da transição planetária. E nós vemos, basta observar, não podemos ver a energia, mas nós sentimos a energia e vemos os resultados desta energia. A própria natureza está na fase final de limpeza. Os movimentos telúricos estão cada vez mais fortes. Obviamente que há, sim, interferência humana, tecnologias que são ainda escondidas, que manipulam, sim, certas situações, certos fenômenos meteorológicos. Mas isso também, como sempre é dito aqui, as sombras estão sempre a serviço da luz. E se a Terra precisa ser limpa, a luz vai permitir que alguns fenômenos, mesmo manipulados, possam ocorrer. Mas nós temos o poder de compreender e também de interferir, porque tudo é energia e um pensamento é energia. Nós vimos ali a questão de uma semana, um pouco mais, 2 semanas, onde estava previsto o maior furacão da história em termos de poder de destruição. O Milton, no Golfo do México, estava ameaçando aquela região, principalmente da Flórida. Certos meteorologistas ficaram completamente apavorados pelo poder e a intensidade da energia e chamaram ele de um monstro. Um monstro que assustou, sim,
como qualquer tempestade. E muitos se colocaram em orações, meditações. Eu mesmo coloquei na página do Facebook, na véspera do Milton tocar o solo, quando estava naquela situação apavorante. Estavam até pensando em criar uma nova categoria 6, que não existe ainda na escala. Tamanha era a sua fúria. E fizemos um grupo pequeno, alguns milhares acompanharam lá, eu vi. E não foi surpresa nenhuma quando se previa que ele tocaria o solo numa escala máxima. Chegou uma escala 3 e a previsão que ele iria costear todo o leste dos Estados Unidos, ia seguindo com a sua categoria elevada de destruição. No entanto, ele atravessando a Flórida se direcionou ao meio do oceano, já numa categoria 2, e virou uma tempestade tropical. Então nós vemos como nós temos poder também. A luz sempre tem poder. Aliás, o único poder é da luz. A sombra é apenas uma circunstância, muitas vezes necessária. Sempre tem um objetivo, por isso ela está a serviço da luz. Então agora nós estamos aqui, voltando ao tema do áudio de hoje. Quantos sintomas nós estamos sentindo hoje? Nós vemos aí as filas nos hospitais, nos centros de saúde. A queixa das pessoas com tantos problemas físicos e emocionais. Se nós olharmos que tudo é um movimento energético, uma nova configuração energética que se aproxima, os nossos corpos, tanto físico quanto emocional ou mental, fazem parte daquilo que é matéria aqui nesse planeta. E é a parte que mais está mudando agora. Se nós estamos mudando inclusive o DNA de uma forma natural, sem grandes problemas, é óbvio que o nosso corpo vai mostrar sinais, sintomas. Se nós estamos expandindo a consciência, é óbvio que o nosso corpo, principalmente o emocional, o mental, comece a mostrar diferenças na forma de ver, de pensar, de entender, e tudo isso reflete no bem-estar, na saúde, ou até nos sintomas. Se tudo isso está mudando, já vai algum tempo, foi dito aqui, que cada um agora vai mostrar o seu melhor e também o seu pior, em todos os sentidos, seja físico, emocional, mental e nas suas ações, principalmente nas ações. A reação de cada um de acordo com a energia que está nele. Porque nós somos consciência, somos energia, somos frequência. O cansaço que você sente não é doença. O cansaço que você sente, ele tem várias causas, principalmente essa mudança energética. É como se você trabalhasse num esforço extremo. Mas também tem o cansaço da alma, que já está finalizando a longa caminhada de centenas de milhares de anos. Esse cansaço não é físico, ele é mental, emocional, espiritual. E não somente o cansaço, mas a angústia. Todos nós estamos angustiados, estressados, ansiosos, porque se chega o grande momento, a expectativa também aumenta. Nós temos
uma consciência maior desta que nós usamos, e por não ver ainda a outra parte dessa consciência, estamos limitados àquilo que é hoje, aquilo que nós vivemos nesta atual encarnação. E olha que não foram poucas coisas, porque nós vivemos e vivenciamos e experienciamos tantas mudanças como em nenhuma outra encarnação anterior. Chegou o momento que as revelações começam a chegar. Desde 2016, quando começaram a vir as mensagens, aqueles que acompanharam os textos desde aquela época, e se não acompanharam, eles estão escritos na forma de e-books. Desde 2015 até 2023, são 9 anos, um por ano, 9 e-books. Estão hoje lá escritos, para quem quiser. Estamos também fazendo aqui, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, uma releitura em forma de áudio aqui no YouTube. Só que estamos indo de agora para trás. E vamos chegar um dia lá, naqueles textos, desde 2015, 2016, para ver que realmente a maioria das previsões, das orientações que chegavam, estavam realmente na linha certa. É óbvio que às vezes a interpretação, a visão de cada um é de acordo com a sua interpretação, mas a linha mestra das informações é sempre a mesma. E nós estamos vendo agora, chegando já no final de 2024, e vamos entrar agora dentro de 60 dias, mais ou menos. Vamos entrar em 2025, é o ano que fecha a janela de tempo de 50 anos da grande mudança, do último século, da transição planetária. Como não se pode prever datas, porque datas não existem, o calendário não existe fora da Terra, existem as janelas de tempo. E essa janela de 50 anos, que começou em 1975, já estava escrito que aconteceriam os maiores eventos da transição. Porque até 2030 nós temos que deixar a Terra pronta para a sua retomada nas últimas 2 ou 3 décadas, a reconstrução do planeta para um mundo de regeneração, equivalente à 5ª dimensão em termos de consciência. Quantas vezes já foi falado isso? Como não são fatos extraordinários, porque a linha de tempo da Terra mudou em 2010, quando foi extinta a linha de tempo do Armagedão, que previa inclusive a destruição da humanidade e do planeta. Nós entramos numa linha de tempo do não-Armagedão. Isto significa que teremos uma fase final de transição suave e tranquila, embora muitos acontecimentos, muitos eventos possam ainda ocorrer aqui e ali, porque tem fatores que requerem esses eventos, como a limpeza do planeta, a limpeza da psique coletiva, e também os karmas, individuais ou coletivos, das pessoas, dos encarnados. A psique coletiva é o grande peso que resta hoje sobre a Terra, é uma névoa escura, uma nuvem de tempestade que encobre a atmosfera da Terra. São coisas provocadas pelas consciências mal intencionadas dos humanos e também daquelas entidades não físicas que estavam sempre por aqui. Felizmente já foram removidas. Essa psique negativa
precisa ser transmutada e os eventos da natureza contribuem com isso. Mas nós podemos também contribuir com a nossa intenção individual e coletiva. Porque quando você coloca uma intenção coletiva, ela multiplica. Nós já falamos aqui a potencialização da intenção coletiva. O próprio Cristo disse há 2000 anos, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Significa que as nossas intenções sempre são apreciadas e muitas vezes também atendidas, obviamente, dependendo da necessidade. Nós vemos agora, nas últimas semanas, aliás, eu diria que de 2019 para cá, quando as entidades sombrias do planeta, e aqui não vamos especificar, porque todos nós sabemos que existe um comando escuro, negro, horrível, maligno, que sempre comandou a humanidade e se achava dono do planeta. Eles ficaram sabendo que o tempo terminou para eles. Eles tinham 2 opções: se entregar e recomeçar o caminho da reabilitação na luz, ou então seriam capturados. Muitos mudaram de lado, muitos já foram acolhidos na luz, obviamente terão um longo caminho até a sua consciência realmente se purificar. Mas pelo menos o caminho é mais curto do que aqueles que resistem e ainda querem lutar para destruir esse planeta. Muitos desses terão que ir realmente para o Sol Central e serem dissolvidos na luz, porque é uma consciência que não deu resultado, não acrescenta nada à própria mônada e nem ao coletivo da fonte criadora. As pessoas que sabem um pouco do que acontece nos bastidores desse planeta, principalmente quem estuda geopolítica, exopolítica, e entendem também que somos espíritos, almas fractais e não somos apenas corpos físicos, têm a noção do grande risco que a humanidade está passando agora. Nunca, em momento algum, estivemos tão próximos da destruição do planeta e da humanidade. Obviamente que as almas não são destruídas, mas seria muito triste para esta escola terminar desta forma. É óbvio que a linha de tempo já foi mudada e o resultado final já é conhecido. Embora todas as tentativas da destruição do planeta não vai acontecer, porque tudo já terminou. Nós apenas estamos vendo a fita que já foi gravada e encerrada. Mas é preciso que isso aconteça para que você possa ter as revelações, o Apocalipse, a verdade. A verdade precisa vir à tona. Nós não vamos sair da 3ª dimensão para a 5ª dimensão, não vamos sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração sem conhecer a verdade. Sem conhecer a nossa história, a história da humanidade e do planeta, e tudo o que aconteceu, tanto da luz quanto das sombras. Nós vamos ver quem é quem. Obviamente que nem todos, mas pelo menos um apanhado como uma amostra. Vamos ver quem realmente eram os nossos inimigos. Nós vamos entender que nós fomos
colocados em repartições. Como aquele criador de porcos que cria repartições lá no chiqueiro para separar grupos, para que melhor sejam tratados e engordados. Como aquele criador de vacas que cria piquetes para melhor controlar o seu rebanho. E assim a humanidade foi separada em piquetes, como países, com fronteiras, com governantes escolhidos pelo grupo que comanda, por autoridades colocadas de acordo com os interesses. E assim a massa foi controlada por todos os tempos. Enquanto as pessoas brigam por preferência religiosa, ideológica, política, futebolística, enfim, enquanto a massa briga por aquilo que foi colocado para elas brincar, como se fossem alguns animaizinhos lá que se coloca um brinquedo para eles se divertirem, e isso acontece. Nós tivemos aqui os brinquedinhos colocados para distrair as consciências da massa, enquanto o grupo decidia o destino de cada um de nós. Enquanto se briga por cargos, por preferências políticas, o grande inimigo não é o adversário conhecido. Mas isso tudo vai ser revelado. Essa sombra vai ser dissipada e está muito próximo de acontecer. Nós vamos ver agora esses últimos dias deste ano e o próximo ano. Porque não tem mais como esconder. Até aqui eles conseguiram esconder muito bem as verdades, a realidade. Conseguiram enganar todo mundo, escondendo todas aquelas grandes tecnologias criadas ao longo dos últimos 100 anos. Só nos Estados Unidos temos mais de 7.000 patentes arquivadas, engavetadas, quando bastaria 10% delas apenas para que a humanidade hoje vivesse num paraíso, numa bem-aventurança, com condições de quinta dimensão. Eles conseguiram atrasar 100 anos a nossa passagem para a quinta dimensão. Essa geração já podia estar na nova Terra. Mas o atraso não vai impedir que se chegue lá. Apenas atrasa. É uma contingência de caminhada, um obstáculo no caminho. Nós vamos ver agora em pouco tempo que realmente nada vai impedir a luz. Preparem-se muito bem psicologicamente, porque vocês que escutam este áudio fazem parte daquele grupo de pessoas, já falei aqui tantas vezes, que vai prestar auxílio àqueles que vão entrar em choque quando as verdades vierem. Muitos de nós teremos realmente a missão de amparar, de orientar, e não vamos perder tempo, porque nós vamos apenas sentir o que o outro precisa e vamos auxiliar em questão de minutos, porque não há tempo. O tempo não permite que se atrase o auxílio, porque isso aumentaria ainda mais o número de pessoas que vão enlouquecer, que vão se suicidar. Tamanho será o choque da verdade que virá. Mas se parece um pouco trágico, sabemos que isso realmente será o portal que se abrirá para um novo tempo. O choque não vai ser problema. A pessoa que entrar em choque, ela precisa levar o choque para acordar para a realidade que chega.
Porque ela está pronta para a nova Terra, só não está consciente disso. O pior é aquele que nem choque não vai ter, porque não vai acordar. E são aqueles que serão exilados deste planeta, porque precisam ainda de mais tempo na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Mas você está sentindo hoje todos esses sintomas, porque você está cansado de esperar, está cansado de se preparar. Você já está há muito tempo nessa função de estar pronto para aquilo que vem. Você é muito mais do que possa imaginar. Só não lembra ainda, mas vai lembrar. Esteja certo disso. Você está retomando o seu poder inato. Você está pronto para passar pelo portal quintidimensional. Porque este mundo que aqui está não mais nos pertence, nem a você, nem a mim, nem a ninguém deste grupo. Esta será uma página virada, talvez a última do velho livro, porque nós vamos reescrever uma nova história a partir de agora. Então, retome o seu poder. Esteja confiante, certo disso. Você pode encerrar este velho ciclo de uma forma maravilhosa, não se apegando àquilo que vai deixar de existir. Porque muitos de nós ainda temos apegos e nos agarramos a eles, e isso atrasa um pouquinho essa passagem desse portal. É claro que não podemos desapegar de um dia para outro, isso não é tão fácil. E milagres não existem, existem entendimento, compreensão, energia. Existe a manipulação energética. Porque se tudo é energia, nós precisamos ser hábeis na manipulação dessa energia. Verdadeiros magos que dominam a verdadeira magia. A magia para a luz e não para as sombras, porque tem as polaridades em tudo. Nesta velha terra de dualidade, de polaridades, ainda existem sempre o lado da luz e o lado da sombra. Mas nós vamos para a luz e vamos auxiliar aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão ainda com medo, aqueles que estão incrédulos também, inclusive aqueles que sempre acharam que nós somos os fora da casinha, os loucos, os teóricos. Sim, teóricos, porque a nossa teoria está completamente amparada naquilo que é verdade, naquilo que é real e não naquilo que é ilusão. Mas não precisamos provar nada a ninguém. Apenas estar disposto a ajudar aqueles que precisarem de socorro. Tem uma postagem já bastante antiga, não sei quantos anos, mas uns 3, 4 anos pelo menos. Eu coloquei como título: aquele que desdenha de você hoje será o primeiro a te pedir socorro amanhã. Então esteja certo disso e esteja pronto para isso. Nós estamos nos preparando para o que está chegando. E tudo isso que nós estamos passando, e aqui eu posso me colocar também, junto com vocês, porque nos últimos meses, principalmente este ano, muita coisa
em termos de saúde física, principalmente, emocional também, passou por aqui também, sim, fazendo uma limpeza. Parece que quando a gente se livra de uma coisa, ou nem terminou ainda naquela, tem outra já esperando. E mesmo essa dificuldade de falar hoje, é uma limpeza também. Uma limpeza muito profunda. Tão profunda que se manifesta visivelmente, energeticamente, no físico. Mas como dizemos sempre, parece ruim, mas não é tão ruim, porque o resultado é que importa. Ou como diz aquele ditado, os fins justificam os meios. E se estamos sabendo das finalidades das coisas, também temos a justificativa dos meios. Então não vamos nos preocupar demais, não vamos perder tempo em lamentações desnecessárias. Simplesmente vai ser o que tem que ser, porque nós já decidimos isso. Antes de encarnar, nós decidimos as tarefas que teríamos que passar nesta encarnação. E se não cumprirmos com todas as tarefas, pelo menos uma parte necessária para que o nosso plano de alma se cumpra. Não precisamos ser muito exigentes ao ponto de sofrer demais por não concluir uma ou outra tarefa. Somos humanos, temos limitações, mas temos acima de tudo uma alma imortal que é sempre vencedora. Não importa o que vem, não importa o que foi, não importa o que virá ali adiante. O que importa é que nós viemos aqui para concluir a grande caminhada na terceira dimensão. E, finalmente, estamos muito próximos disso. Vamos manter a confiança, a esperança, a fé, a determinação e, acima de tudo, não vamos nos entregar ao desânimo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão querendo, como se diz, chutar o pau da barraca. Nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar firmes, porque agora faltam poucos metros para a bandeirada final. Coragem e, acima de tudo, confia no plano. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.